Nós estamos celebrando a Páscoa, já falamos isso, cantamos isso, oramos por isso. E a Páscoa, ela é celebrada pela igreja cristã em memória da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos hoje falar agora pela manhã sobre o significado da Páscoa. E eu quero à noite pensar sobre a importância da ressurreição, isso que envolve a Páscoa. A nossa cultura, ao longo dos anos, ela envolveu alguns símbolos na Páscoa. Como, por exemplo, os coelhinhos, os chocolates, e nada contra, como eu falei no café da manhã, nada contra um bom chocolate, que eu acho delicioso, né? Ou um coelho, que é um animal bonitinho. Eu não gosto, mas tem quem goste, né? Mas o que de fato essas questões, ou esses símbolos que surgiram ao longo dos anos com um fundamento, obviamente quem cria tem um fundamento para isso, tem a ver com o significado da Páscoa, ou com o sentido real da Páscoa, e tiram o verdadeiro significado da Páscoa, o seu surgimento, como vem, e se torna apenas uma questão cultural. Por que eu estou falando isso dentro de uma igreja, onde nós teoricamente entendemos e devemos entender e celebrar o significado da Páscoa? Eu estou falando isso porque muitas vezes essa data é lembrada nas famílias, até cristãs, como uma oportunidade de lembrar o coelhinho, ganhar um ovo de chocolate, comer aquele bacalhau delicioso, e descaracterizam por desconhecer ou por uma mente moldada pelos valores culturais do nosso tempo, o significado bíblico da Páscoa. Eu não acho, e a minha instrução é, não deva parar, você não deve, se você gosta, parar de comer o chocolate, o ovo de chocolate. Até porque, se você é uma pessoa atenta, você vai descobrir que é somente nessa data que a gente encontra o ovo de chocolate. Tudo bem que com um valor muito absurdo, mas é essa data. Nessa data, por exemplo, você lembra de um bacalhau. Você vai no mercado, está muito exposto ali o bacalhau. Ontem, brincando com alguém que estava aqui na igreja, ostentando aqui, depois do culto dos jovens, aquele momento de confraternização, eu falei, vamos lá comer. Ele falou, não, eu comi um bacalhau, eu estou cheio. Isso faz parte, a gente come, a gente se alegra, de uma boa refeição, mas precisamos, comendo chocolate ou não, estar convictos e anunciar o verdadeiro significado da Páscoa, que nos lembra do livramento do pecado e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero que você vá comigo para Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Amém? Vamos lá? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã.
Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os seus deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Pai, obrigado pela tua palavra rica, viva e eficaz. E nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você lê a Bíblia, cresceu na igreja, você conhece a história bíblica, onde Gênesis termina com José permanecendo lá com a sua família no Egito, e passando um tempo morre José, os irmãos e toda aquela geração, e passa-se alguns anos, e o povo hebreu ali no Egito, eles começam a sofrer uma opressão. Eles sofrem uma opressão naquele local, trabalhos forçados, e com medo do crescimento daquele povo, os egípcios colocam eles em escravidão. Os israelitas clamavam a Deus, e diante daquele cenário de escravidão, em Êxodo 2, capítulo 2, verso 25 diz: Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E diante disso, Deus convoca Moisés para liderar o povo, onde Deus tiraria os israelitas do Egito. Nós precisamos lembrar, quando nós falamos dessa história, que Moisés, ele nasceu em um tempo perigoso. Diante da ordem do faraó, que todos os meninos recém-nascidos fossem jogados ali no rio Nilo, ele foi adotado ali pela filha de faraó. Ele teve as vantagens educacionais dos mais excelentes centros de civilização, onde ele residia ali. E Moisés, em um momento, chamado e enviado por Deus, ele vai até a corte. Ele desafia o faraó e ele exige a libertação do povo de Israel. Durante um período curto, nós vamos ver a descrição, antes do Êxodo 12, você pode voltar alguns versos, você pode fazer isso durante a semana, e nós vamos ver a descrição ali das pragas. As pragas que são colocadas, são lançadas contra aquele povo, que evidenciam o poder do Deus de Israel, não somente para o faraó, para os egípcios, mas também para os israelitas. É interessante que Deus permite que diante daquelas pragas o faraó vivesse. Deus deu capacidade para ele resistir às propostas divinas. E Deus diz o texto que Deus endureceu o coração dele. E Deus fez isso para mostrar o seu poder em favor de Israel. Israel, queridos, depois de um período de escravidão, de um povo que está crescendo, eles estavam tomando consciência da intervenção e do poder divino sobre a vida deles. E a última praga, por exemplo, que é a morte dos primogênitos, tinha como finalidade, nós lemos aqui no verso 12, impor juízo sobre os deuses do Egito. Deus deu para o povo instruções claras sobre a 10ª e última praga. Por volta da meia-noite, ele atravessaria o Egito, exercendo juízo, e todos os primogênitos de todas as classes sociais morreriam. Então, quando nós falamos Páscoa, quando nós celebramos a Páscoa, para nós a palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima,
no sentido de poupar, uma referência a esse ato aqui descrito no livro de Êxodo. Quando o povo hebreu cobriu com o sangue do cordeiro, ali o cordeiro sacrificado, os umbrais, o batente das suas portas, como sinais de que Deus poderia passar por cima de suas casas, quando ali os primogênitos fossem destruídos. E ao ver o sangue, passaria por cima daquela casa, protegendo, e logo em seguida o povo sairia da escravidão do Egito. A Páscoa, queridos, ela tornou-se para os judeus a primeira de 3 grandes celebrações, de 3 grandes festas israelitas. A observância anual da Páscoa servia de lembrete de que Deus os libertara da escravidão do Egito, e marcaria o começo do calendário anual ali dos israelitas. E eles celebrariam esse dia como solenidade ao Senhor. Nós lemos o texto de Êxodo e vimos que Deus deu àquele povo instruções, como já disse, específicas, antes da execução dessa última praga, a morte dos primogênitos. E essa última praga não afetou aqueles que atenderam às exigências divinas. Quando nós pensamos na história da Páscoa, nós vemos uma autorrevelação do Deus de Israel em 3 papéis que eu gostaria de destacar nessa manhã. O primeiro papel que nós vemos da autorrevelação do Deus que se mostra é que Deus revelou-se para aquele povo como juiz. Moisés, ele deveria ir até o faraó, advertir a faraó de que à meia-noite o próprio Deus passaria através do Egito, feriria todo primogênito. E não haveria discriminação entre os seres humanos e os animais, nem entre as diferentes classes sociais. Todo primogênito masculino morreria. Só tinha uma forma de escape. E qual era? O sangue, determinado e provido pelo próprio Deus. Quais casas que não morreriam o primogênito? Aquelas que estavam sinalizadas com o sangue do cordeiro, que o próprio Deus instruiu aquele povo. Então Deus se apresenta para Israel como um juiz, vai ter um juízo. Eu vou passar, eu vou ferir o povo do Egito porque eu sou juiz. Verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. No meio daquela nação, eu, Deus todo soberano, mostrarei que eu sou juiz. Mas Deus revela-se também para aquele povo, no meio daquele povo, como um redentor. O primeiro papel do Deus de Israel que se revela nessa história, ele se revela como um juiz, mas ele se revela como redentor. Porque ele diz assim, no dia 10 do mês, cada casa deveria escolher um cordeiro, macho, de um ano de idade, sem defeito. Na tardezinha, aí já inverti o R aqui, né? Na tardezinha do dia 14, ele deveria matá-lo. Ele escolhe no dia 10, deixa o animal separado ali, no dia 14 você mata ele. Quem já matou e já comeu um animal que você viu morrer aqui? Aquela carninha fresca é bom demais, né? O judeu, por exemplo, não comeria um porco. Mas eu já passei muitas Páscoas no meio da minha família ali, e que a gente matava aquele leitãozinho e comia aquilo, carne fresquinha ali, era bom demais. E eu me lembro na minha infância, quando algumas vezes minha tia, meu tio falava assim, ó, se você encontrar um animal morto, uma galinha ali, um frango morto, né, você não poderia comê-lo, porque você não sabe a causa que ele morreu, então você não poderia pegá-lo de qualquer jeito. Você tinha que escolher o frango que você, se tem razão ou não, mas era o que eu ouvia. Né? Você tem que escolher o frango ali para que você vai matar. Eu matar não, ver eles matar ali para a gente comer. E naquele período, Deus dá,
no dia 10, vai lá no mercado, do seu mercado, da sua fazenda, olha os animaizinhos que você tem lá, seleciona um que é macho, que é sem defeito, que tem uma idade, que demonstra ser ali perfeitinho, e no dia 14 você vai lá e você mata ele. Só que quando você mata um animal, e aqui o texto não tem como proposta dizer como matar, se a faca vai no coração, se você bate na cabeça, não é essa a proposta do texto. Mas uma coisa que o texto nos diz é que você pega o sangue e você aplica ele na viga, nos batentes da porta de entrada da casa de vocês. E vocês não devem sair de casa toda aquela noite. Vocês devem ficar na casa que derramaram, que aspergiram o sangue. Porque Deus já havia anunciado que passaria pelo Egito em juízo, como nós vimos. E agora ele acrescentava uma promessa. Na casa de vocês eu vou passar por cima. Cada casa marcada com sangue, eu vou passar por cima e eu vou proteger vocês da destruição. Mas Deus revela-se como juiz, Deus revela-se como redentor, mas Deus revelou-se como o Deus da aliança com Israel. Ele os havia redimido a fim de torná-los o seu povo, o seu próprio povo. De modo que quando ele os salvou do seu próprio juízo, deveriam comemorar. Eles deveriam celebrar a bondade divina. Eles deveriam comer um banquete na noite da Páscoa. O bacalhau deles, não era o bacalhau, obviamente. Bacalhau é da nossa cultura. Mas eles deveriam comer aquele churrasco, irmão João, bem passado. Com molho chimichurri, não, com ervas amargas. Dentro do contexto deles. Você deve comer. E o que você faz com o que sobra? Deixa ali na forminha para o dia seguinte, só pôr na churrasqueira e comer enquanto você vai assando a outra carne? Não, queima tudo. Come rápido, João. Por quê? Vocês vão vazar daí. Essa é a instrução que Deus dá para o povo. Celebrem os primogênitos do povo de Israel que foram salvos da morte, pela morte do Cordeiro da Páscoa. Eles pertenciam agora de um modo especial a Deus. Dediquem eles a mim. Porque eles foram salvos. Eles foram comprados por um sangue. E, portanto, agora eles deveriam ser consagrados ao seu serviço. A mensagem, queridos, era muito clara para os israelitas. Vocês conseguem imaginar o contexto? Um povo que cresceu num local distante, em que aquele que o levou para lá, levou a sua família, José, era considerado, foi estimado, aquele povo cresceu, era um povo fértil. O Egito começa a ficar com medo, começa a colocar trabalho nele, escraviza o povo clama a Deus, e Deus olha e fala, eu vou tirar esse povo daí, porque eu fiz uma aliança. Com quem? Lá atrás, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Obviamente, a aliança é antes disso, mas nós já vemos ali com Abraão uma promessa de um local que Deus enviaria o povo. E a mensagem é clara para os israelitas, à luz da palavra de Deus. Agora também, queridos, é clara para nós. Porque nós vemos o cumprimento da Páscoa no sacrifício de Cristo. Nós, que nascemos em pecados, como eu falei a semana passada no culto à noite, mas Deus graciosamente em Cristo Jesus nos deu um remédio para o pecado, para a libertação do pecado. Cristo, queridos, é a nossa Páscoa, que morreu e ressurgiu para que todos aqueles que creiam nele tenham a vida eterna. A Bíblia descreve para nós que no tempo do Novo Testamento, grande multidão se reuniam em Jerusalém para celebrar o que? A Páscoa. Que Páscoa? A Páscoa judaica. E Jesus, ele foi crucificado na cidade durante uma das celebrações da Páscoa. Ele e seus discípulos comeram a refeição da Páscoa juntos na véspera da sua morte. Mas na Páscoa cristã, nós nos lembramos da crucificação e da morte de Jesus, o Filho de Deus, lá na sexta-feira.
e a ressurreição corpórea de Jesus, o Messias, no domingo de Páscoa. Queridos, nós não celebramos a Páscoa. Isso aqui é muito importante, ela é um significado muito importante para nós, porque ela é uma festa judaica. Nós não celebramos a Páscoa porque ela é uma festa judaica. A Páscoa do cristão não é ovo de chocolate, nem o símbolo é um coelho. Isso é cultura, isso é festa popular. A verdadeira Páscoa é que Jesus morreu por nossos pecados. Então, irmão João, pode comer aquele churrasquinho mal passado. Porque não é essa Páscoa que nós celebramos. Para nós, a Páscoa judaica, ela é um símbolo do sacrifício de Jesus. O Cordeiro de Deus, cujo sangue impede o anjo da morte, que nos destrua eternamente. A Páscoa, para nós cristãos, é uma celebração cristã que comemora a ressurreição de Jesus. Semelhantemente como uma sombra ao sangue do Cordeiro que salvou o povo hebreu da destruição do Egito. Seu sangue, como sacrifício final da Páscoa, resgata todos do poder do pecado e da morte. E Jesus, ele substituiu. Sabe qual é a verdadeira Páscoa cristã? Pelo que Jesus substitui a Páscoa? Pela ceia do Senhor. Onde o pão passa a simbolizar o corpo de Cristo e o vinho o seu sangue, que entregou a sua vida por nós e que nós chamamos de celebração da nova aliança. Daquele momento em diante, o povo de Deus celebraria como uma nova festa, um memorial, que olhava para trás, trazendo à memória o sacrifício de Cristo Jesus. João, ao identificar Jesus, ele vai dizer para nós que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo declara que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Veja 1 Coríntios 5, 7 e 8. Primeiro Coríntios 5, 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Paulo traz a ideia aqui, advertindo a igreja de Corinto sobre um problema de imoralidade no meio deles. Ele traz a ideia aqui da Páscoa judaica. Quando o cordeiro foi imolado, o sangue aplicado na viga das portas, e eles tinham que reunir-se dentro da casa para comer o cordeiro ali, os pães. E aquilo se tornou um costume, e o costume era varrer para fora da casa todos os restos dos pães com fermento, antes de preparar a refeição da Páscoa. E o fermento nas Escrituras, muitas vezes ele simboliza o mal, ele simboliza o pecado. E eles tinham que investigar a casa durante 7 dias, o texto nos diz isso aqui em Êxodo. Eles não poderiam ter levedura e nem fermento. Se alguém comesse a Páscoa com fermento, essa pessoa seria eliminada do povo de Israel. Essa é a lei. Mas Paulo vai dizer para nós, Cristo é o Cordeiro Pascal, que em sua morte na cruz, cumpriu o real significado do Cordeiro Pascal. Precisamos fazer uma avaliação se há fermento, se há pecado em nossa vida, para que possamos celebrar a Páscoa com sinceridade e verdade. Levar uma vida cristã em dedicação a Deus, sem se envolver com o pecado e com a maldade. Porque na Páscoa, querido, nós falamos, eu disse isso aqui, que nós vemos a autorrevelação do Deus de Israel em 3 papéis, juiz, redentor e o Deus da aliança. Nós vemos em Cristo o cumprimento da Páscoa, porque na Páscoa, olhando para o sacrifício de Cristo Jesus, o juiz e o Salvador são a mesma pessoa.
Foi o Deus que passou através do Egito, a fim de julgar os primogênitos, que passou por cima das casas dos israelitas a fim de protegê-los. Nós não devemos criar uma caracterização de Deus como no Antigo Testamento um Deus de juiz e no Novo Testamento um Deus de amor. Não existe isso biblicamente, queridos. Porque o mesmo Deus que exercita um juízo sobre uma nação é o mesmo Deus que protege o seu povo. É o mesmo Deus que, por intermédio de Cristo Jesus, nos salva do juízo, nos salva de nós mesmos. Então, o juiz e o salvador são a mesma pessoa. O mesmo Deus que exercita juízo é o Deus que salva. O mesmo Deus que colocou um caminho para o justo e para o injusto é o Deus que salva o injusto e torna ele justo. Mas esse texto também nos ensina, quando nós olhamos para a Páscoa lá do Antigo Testamento, que a salvação é por meio de substituição. Não é o seu sangue, não corta o braço e passa no batente, não, é o cordeiro. É ele que vai morrer, é ele que vai sofrer, é ele que você vai pegar o sangue, vai aspergir no batente da porta, come a carne dele. Os únicos primogênitos poupados foram aqueles em cujas famílias um cordeiro tinha morrido em seu lugar. Um cordeiro havia sido sacrificado. Quem que proveu o cordeiro para nós, queridos? O próprio Deus que enviou o seu Filho como substituto. Quem deveria estar naquela cruz que nós cantamos? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Cruz tão pesada que um romano não morria ali. Quem que deveria estar ali? Jesus? Eu e você. É nós que deveríamos estar ali. Mas o sacrifício, a salvação, a libertação é por meio de uma substituição. Quem morreu por nós? Jesus Cristo. Mas há uma terceira lição. O sangue do cordeiro, depois de derramado, deveria ser aspergido. Cada família deveria se apropriar individualmente da provisão divina. Para que a família fosse salva, Deus precisava ver antes o sangue. Para que haja salvação hoje, queridos, quem está coberto pelo sangue de Cristo é aquele que creu no sacrifício na cruz pelo pecador. E esse está coberto e jamais será julgado. É o sangue do Cordeiro que nos cobre do juízo divino. Mas há uma quarta e última lição. Cada família resgatada ali passaria a pertencer a Deus. A vida toda deles agora pertencia a Ele. E a mesma coisa acontece com as nossas vidas. As nossas vidas pertencem ao Senhor. A Páscoa judaica lembrava os judeus que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhe dera uma terra. O cristão sabe que é peregrino neste mundo. E Deus lhe deu uma pátria celestial. É passagem aqui, queridos. Alguns vão viver mais, outros menos, mas nós estamos de passagem aqui, porque aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro pertencem a Deus. E nós estaremos um dia na glória com Ele. Você crê nisso? Páscoa significa sacrifício vicário, sacrifício substituto. É a realidade da vida de Cristo por nossa vida. O Senhor Jesus satisfaz plenamente a justiça de Deus. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação, para nos tornar justos diante do Pai. Romanos 5, de 1 a 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Páscoa, então, para nós, queridos, não é uma ordenança cerimonial, é uma celebração de louvor, de adoração a Deus, pela revelação, pelo ministério, pelo sofrimento, pela morte, pela ressurreição, pela ascensão e pela convicção profunda do retorno de Cristo, que acontecerá com grande poder e glória. Nós precisamos render graças a Deus por Jesus, que deu a sua vida voluntariamente por nós, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Jesus nos amou a ponto de deixar a glória, entrar no mundo, fazer-se carne, tornar-se pobre, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregando o seu corpo no madeiro, os nossos pecados, e morrer por nós em uma rude cruz. E esse é um amor imenso, demonstrado, que é eterno, que é infinito. Foi o amor de Deus por nós, grande e intenso, que fez com que Ele desse o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós. Para que ninguém precise ser condenado. Para que todos, crendo nele, tenham vida plena e vida eterna na glória da sua presença. É onde nós, através de Cristo Jesus, somos recebidos em sua presença. Na cruz, o próprio Deus, por meio de Cristo, Ele paga a penalidade completa da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Não precisa mais matar o cordeirinho, queridos. Não precisa sair correndo atrás de cordeirinho aqui, não precisa. Porque Jesus pagou o preço. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. E Cristo morreu e ressuscitou para nos redimir do pecado. E seguir a Cristo, eu já falei isso aqui outras vezes, exige arrependimento, fé e renúncia, abandono do pecado. Eu quero caminhar para a conclusão. Eu quero relembrar você que a verdadeira Páscoa é a consciência que a Páscoa judaica cumpriu-se em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para nos dar salvação. No sangue do Cordeiro, Deus nos cobre do juízo divino, nós somos purificados, nós somos perdoados. E a morte foi vencida. Ele ressuscitou. Nós lemos isso pela manhã ali no café. A ressurreição de Jesus é o selo da sua vitória sobre a morte. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Jesus está vivo, queridos. Sua palavra diz isso. Testemunhas ouviram isso. E o Espírito Santo testifica isso no meu e no seu coração. O que você tem celebrado na Páscoa? Chocolate? Coelhinho? Bacalhau? Essas coisas podem ter espaço. Mas não podem ser costumes que sobrepõem o verdadeiro significado da Páscoa. Pode dar chocolate para o seu filho, querido. Mas essas coisas não pode sobrepor. Por que a Lelê está me dando joia ali? Ela nem gosta de chocolate. Mas agora ela come branco. Né? Ela falou, pai, se você quiser me dar um branco, você pode dar que eu estou comendo branco. Né? Jesus morreu por nossos pecados. É isso que os nossos filhos precisam ser ensinados. Ó, está aqui o seu ovinho. Mas é porque eu só acho no mercado nessa época. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é que Jesus morreu por nós. Isso precisa ser ensinado. Lá no Antigo Testamento eles faziam assim, a Bíblia conta para nós como eles faziam.
mas aquilo era uma sombra do que Jesus fez por nós. Isso precisa ser contado. Nós não celebramos porque ela é uma festa judaica. Para nós a Páscoa judaica é simbólica do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro simbolizava a obra de Jesus. Sua morte simbolizava a morte de Cristo por nós. Sabe qual é a melhor notícia da Páscoa, queridos? Que eu quero terminar a nossa mensagem nessa manhã. Não é que as famílias estão reunidas, embora isso seja bom. Não é que o Cordeiro morreu, embora seja bom comer aquele churrasquinho, né, irmão João? Ou que você vai comer daqui a pouco um delicioso ovo de chocolate como sobremesa. A boa notícia da Páscoa é que o Filho de Deus veio viver entre nós. Viveu uma vida perfeita. Ele é o Cordeiro perfeito. Morreu na cruz e ressuscitou a fim de todos que se arrependerem dos seus pecados e colocarem a sua confiança nele, possam ser salvos da condenação que mereciam por conta dos seus pecados e viverem eternamente em perfeita comunhão e alegria com Deus. Essa é a verdadeira notícia da Páscoa, queridos. Esse é o doce da Páscoa. Esse é o sabor gostoso da Páscoa. É essa consciência do sacrifício de Cristo Jesus. Então, coma o ovinho lá como sobremesa. Come aquele churrasquinho gostoso se você for comer. Reúna a família, mas com a consciência de que Jesus morreu por nós. E que não termina ali. Ele ressuscitou. E nós celebramos a vida que Ele nos dá. E nós aguardamos ansiosamente o quê? A sua vinda. Onde um dia nós nos encontraremos com Ele. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Nós vamos celebrar Cristo Jesus. Pai, obrigado. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado que Páscoa para nós não é seguir um ritual cerimonial. Embora o Senhor, naquele momento, predeterminou assim para o seu povo. Mas nós sabemos, à luz da Tua Palavra, que isso é uma sombra para o sacrifício de Cristo Jesus. E obrigado, Deus, porque o Senhor provisionou o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, sangrou, foi sepultado, e antes disso foi envergonhado, morreu a morte de cruz, foi sepultado, as mulheres foram ali, outros foram ali e viram a boa notícia, receberam a boa notícia que o Senhor não estava lá. E não estava lá porque roubaram o seu corpo, não estava lá porque o Senhor ressuscitou. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos pegar o sangue de um animal e passar na porta das nossas casas. Obrigado porque para aqueles que creem em Cristo Jesus, a marca do seu sangue está no nosso coração, está na nossa vida e nos garante vida eterna. Nós não seremos condenados, nós nos tornamos justos, não por méritos nossos, mas por meio de Cristo Jesus que se fez justiça por nós. E por isso nós celebramos e nós agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor?